Programa recomendado para todos os públicos. Boa noite. No ar, o programa Café com Leite. Hoje, nosso convidado para discutirmos e conversarmos aqui sobre o microempreendedor individual é o nosso querido amigo Iomar Batista da Silva. Ele que é economista, pós-graduado em gestão e empreendedorismo, palestrante dos temas de empreendedorismo e motivação, vem aqui fazer algumas explanações acerca do que é o microempreendedor individual. Queria convidar aqui o nosso amigo Iomar, por gentileza, Iomar. Que prazer, muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Satisfação tê-lo aqui no nosso programa, para que nós possamos discutir aqui alguns assuntos voltados para o microempreendedor individual. Por favor. Iomar, é uma satisfação muito grande tê-lo aqui. O Sebrae é um parceiro, eu não digo da televisão, mas um parceiro de todas as entidades que sempre contribui com as suas palestras, com o envolvimento, com o desenvolvimento das regiões. Em especial aqui nós vamos tratar do Cariri, né? E a sua participação aqui representa o Sebrae, lógico. Por isso é um motivo assim de alegria, que eu quero antecipadamente se leve o nosso abraço a todos aqueles que administram o Sebrae de Juazeiro do Norte, que é uma instituição assim de muita credibilidade e que nos proporciona assim muita vontade de citar a expressão Sebrae aqui na região do Cariri, tá certo? Uma satisfação tê-lo aqui, viu? A gente agradece o convite, a nossa empresa se coloca à disposição para colaborar com o desenvolvimento da região, desenvolvimento do Ceará, do Brasil. O Sebrae está em todo lugar e a gente quer realmente passar essas informações, passar conhecimento para que nós possamos contribuir com esse desenvolvimento aí. Então, nosso agradecimento aí, o convite, se colocar à disposição. Muito bem. E hoje nós não temos nosso momento musical, mas você a partir de agora pode interagir pelo programa, pela internet, através do site programacafécomleite.com.br. Sua pergunta, sua sugestão, vamos explorar aqui o nosso querido amigo Iomar sobre o que é microempreendedor individual. Você também pode interagir com a gente pelo telefone 3511-2146. Manda a sua pergunta, vamos discutir e aprendermos ainda mais. Iomar, para começarmos esse nosso bate-papo aqui de uma forma bem descontraída, eu queria saber de você o que é o microempreendedor individual. Como você define para o nosso telespectador? O microempreendedor individual, ele surgiu, inclusive aprovado na nossa Câmara Federal, pelo Senado, pelo Congresso, e sancionado pelo nosso presidente Lula, exatamente com a intenção de buscar incluir todas as atividades de negócio. No passado vocês veem um borracheiro, carroceiro e entre outras atividades, sacoleiros, sem a mínima condição de se registrar, porque não havia uma categoria específica. Então foi onde se abriu esse leque, se criou essa categoria, onde se propicia qualquer negócio hoje se formalizar. Então, por menor que seja o negócio, ele tendo um faturamento no limite tal, ele pode se formalizar. Então, o objetivo é inclusão e melhorar o ambiente dos negócios. Quando o empresário, no caso informal, tem a oportunidade de se formalizar, automaticamente ele começa a ter também a oportunidade de desenvolvimento. Então, o objetivo maior é dar esta condição, essa possibilidade de esse pequeno empresário, esse informal, ter as condições de chegar também a ser uma grande empresa através desse caminho. Na região do Cariri ou em Juazeiro, você tem um número de quantos microempreendedores individuais já existem cadastrados? Isso é um número que é muito volátil, a todo instante esse valor ele está se mudando, alterando, né? Então a gente tem as estatísticas, e essa estatística ela é muito crescente. Eu não tenho essa exatidão nesse momento, mas é um número crescente realmente, não só em nível de Juazeiro, de Crato, Barbalha, regional, porque ele se altera rapidamente. A gente diariamente praticamente está tendo a visitação dos empresários, está tendo a oportunidade de
está colaborando, muita gente nos procura no Sebrae e a gente se sente muito feliz em estar buscando dar esse melhor atendimento possível a esse empresário. Então é constante essa mudança. Muito bem. Veja só, eu venho acompanhando a lei que trata do microempreendedor individual e eu vejo assim que há um incentivo, uma força, uma luta muito grande do governo federal para que haja essa, digamos, como você citou ainda há pouco, a formalização desses profissionais que são pessoas aptas, pessoas que exercem suas atividades em distintas atividades, quando na verdade não estavam regulares, e esse é o momento para que possa se organizar, né? Então, muito importante esse ato do governo federal, e eu não sei se nomeou o Sebrae para tomar a frente, mas o Sebrae, assim, eu vejo com muita intensidade, com muito brilho, o empenho do Sebrae no sentido de envolver, de trazer para perto de si os microempreendedores individuais, né? Então isso é um fato muito importante que a gente deve relevar e parabenizar, acima de tudo, o Sebrae por essas ações. Você, como faz parte, né, é agente do Sebrae também, né? Você é agente do Sebrae, representante do Sebrae, eu creio que você também tem essa satisfação de avolumar essas informações, essa quantidade de profissionais. Mas me diga uma coisa, qual é o benefício hoje que tem um microempreendedor individual? Voltando assim um pouquinho a respeito do Sebrae, né? O Sebrae é Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Então já se torna uma obrigação nossa realmente incluir também o empreendedor individual. Então já é uma necessidade realmente a gente dar essa colaboração. Então nós estamos envolvidos desde o início das mobilizações, desde os primeiros passos que foram dados. Nós do Sebrae se envolvemos junto com o próprio Congresso nas mobilizações de maneira geral de empresários, da frente parlamentar. Então aquele processo todo de construção nós estivemos junto, construindo, para que hoje possamos estar nesse estágio. Então é uma parceria que envolve a Previdência Social, que leva aqueles benefícios, o próprio SESCAP, a Federação dos Contadores em nível nacional, quer dizer, é uma amplitude bastante grande e o Sebrae tem tido essa situação de estar buscando, somado a a gente também tem que ter o reconhecimento que o Sebrae não faz isso sozinho, mas também há essas colocações que você fez de que a gente tem buscado se empenhar o máximo possível nesse intento maior, né? De gerar desenvolvimento mesmo, de gerar crescimento, o número de empresas. Você olha hoje para o próprio Juazeiro, a quantidade de negócios que tem surgido é muito grande, e você vai olhar também o município de maneira geral. O município está muito amplo. Hoje o crescimento que já está consolidado, Juazeiro e Crato, é inquestionável. Eu já tenho visto, e alguns também concordam conosco, que o crescimento agora está em direção à Missão Velha. Quer dizer, isso também tem a colaboração do empreendedor individual, que abre sua bodeguinha na periferia, que monta sua lojinha lá para vender confecção, às vezes uma pequena estante, pequena estrutura que leva a possibilidade de crescimento. Então, assim, é uma oportunidade imensa o empreendedor individual. Mas veja só, quais são os benefícios que ele teria constituindo ou se fazendo o empreendedor individual? Pronto, exatamente. Os benefícios para quem tem a oportunidade de estar como empreendedor individual é aposentadoria, né, aos 60 anos, no caso. Então isso implica dizer que quem é um microempreendedor já conta com o tempo de serviço. Vai poder exatamente aos 60 anos estar se aposentando, no caso dos homens 65 e as mulheres 60. E auxílio doença, auxílio maternidade, todos os benefícios da Previdência. Exatamente. Essa situação do auxílio maternidade é tão interessante porque às vezes o casal está ali e não se programa. E é possível ele estar tendo esse benefício dentro do prazo que é possível. Então todos os benefícios previdenciários. O empreendedor individual, ele é igual a qualquer outra empresa. Você pode ver a maior empresa, ela vai ter um CNPJ. Da mesma forma, o pequeno negócio que é o empreendedor individual. É o CNPJ com a mesma numeração, só que numa categoria menor. Numa situação de empresa de um faturamento tal, limitado. E quanto é esse faturamento hoje para o exercício de 2012?
O faturamento hoje ele é 60 mil anual. Significa que o empresário ele pode faturar aí na faixa de 5 mil mensais. Então você que tem o seu negócio aí que fatura nessa faixa, no máximo, eu estou aqui falando no máximo, às vezes eu faturo só 500, eu posso me registrar? Posso sim. Então se você fatura no máximo 5 mil, e na verdade seria a média dos 12 meses, vamos dizer, eu faturei 5 nesse mês, 6 no outro, e no outro eu faturei de maneira que no final do ano eu tenho um faturamento 60 mil reais, né? Então eu estou naquela categoria de empreendedor individual com todos os benefícios previdenciários. Mas isso implica dizer que excedendo esse limite no ano, ele sai da categoria de microempreendedor individual e passa para uma outra categoria de opção pelo Simples ou microempresa, etc. Ele tem duas situações para ele poder sair da categoria de empreendedor individual. Uma é se o faturamento dele ultrapassar os 60 mil anual, os 12 meses. Outra situação, o empreendedor individual pode registrar um funcionário. Então, ele tendo a necessidade, às vezes tem umas situações bem interessantes que é o marido e a mulher que trabalham ali numa produção de salgados ou numa produção numa venda de confecção, etc. Então, ele e ela estando junto, e um deles poderá ser empresário e o outro ter como funcionário os benefícios previdenciários. A gente tem visto aí no passado uma dificuldade imensa das pessoas para aquela situação de aposentadoria, tem que recorrer ao sindicato em alguns casos, tem que comprovar que é produtor, e isso é uma situação que é delicada. Então a gente demanda um certo tempo até provar isso, né? Exatamente. Diga uma coisa, e quanto é que hoje, se não me falha a memória, o microempreendedor individual, ele tem uma obrigação mensal. Correto. Pagar um tributo que incorpora os tributos estaduais, federais e municipais. Quanto é esse valor hoje? Este valor, Leite, pode variar entre R$31 e R$37. Por quê? Porque depende da categoria. Se é comércio, é um valor. Aí, se ele tem indústria, passa a ser um valor. E como é que é a indústria? Às vezes tem que deixar até isso claro. O comércio é aquela pessoa que só comercializa o produto, só faz vender o seu produto. Aí quando ele é indústria, eu gosto de citar exemplos bem simples, para que aquele realmente pequeno produtor possa se identificar ali. Então eu tenho lá uma produção de salgados, ou de cocada, ou de doce, e eu faço na minha residência. Então eu ali passo a ter uma indústria. Eu pego o produto, matéria-prima, às vezes é o leite para fazer o doce, às vezes é a massa para fazer o salgado, e faço a transformação, ele passa a ser indústria. E a outra categoria é o serviço, né? A maioria do serviço que é o que você executa, é a costureira, é o cabeleireiro, é o esteticista, é a pessoa que faz a manicure. Quer dizer, todos eles já estão na área de serviço, e esse, no caso do serviço, ele vai pagar um valor que é o ISS, Imposto de Serviço, Imposto Municipal. Imposto sobre Serviço. Exatamente. E esse imposto, ele é R$5. E isso somado se ele é só comércio, ele paga só o ICMS, que é para o governo do estado. Que nisso, me fala a memória, é R$1, né? R$1. Exatamente. E o valor R$31,10 corresponde à Previdência. É um valor que realmente vale a pena fazer o esforço para pagar, porque você está coberto por uma série de benefícios. Ele sofre um acidente de trabalho, quer dizer, está fazendo sua atividade normal no dia a dia, e sofre algum acidente de trabalho, você já está coberto. Tem alguns casos que o próprio mototaxista está coberto. É uma atividade de risco. O mototaxista aí que deve estar atento, alguns já contribuem com a Previdência. E por que também não colaborar, não se inserir dentro da atividade de empreendedor individual? Em alguns casos ele pode ser, é uma situação que às vezes a gente analisa com caso a caso, cada situação. Às vezes as pessoas querem fazer o seu registro pessoalmente na internet, que é possível, e esse registro, ele pode esquecer de selecionar uma atividade. Eu sou cabeleireiro e eu gostaria de também comercializar. No momento que eu coloco só a atividade cabeleireiro ou corte, algo desse tipo, e esqueço de comercializar, fazer venda de cosmética, etc., eu estou tendo ali uma perca. E aí quando eu for ter a necessidade de fazer um aditivo na minha empresa, isso não é interessante. Você poderia, quando a gente sugere assim, ou procura um contador, que tem vários contadores que são aptos a fazer isso, alguns fazem gratuitamente, como nós do Sebrae, né?
É até aconselhável. Eu não sugiro que, se você não tiver o conhecimento pleno da atividade, faça o registro, preocupado exatamente que você esqueça um ou outro detalhe, que depois vai ter um aditivo que é mais complexo, é mais burocrático e mais trabalhoso. Muito bem, estamos conversando aqui com Osmar Batista, Iomar, me desculpe aí, Osmar, né? Osmar foi um internauta que mandou uma mensagem aqui, eu confundi com o Iomar. Iomar Batista, ele que é gestor de projetos e analista do SEBRAE, trazendo algumas informações sobre o microempreendedor individual. Nós temos aqui já algumas perguntas, viu? Muito importante aqui, olha, o Diego lá do Franciscano pergunta: o que precisa para ser um microempreendedor? E o Carlos Leandro lá do Crato pergunta: se eu quiser fundar uma microempresa, quais são os requisitos necessários? Antes de você responder essas duas perguntas, eu queria dizer aqui para o Carlos Leandro lá do Crato: Carlos Leandro, nós estamos tratando aqui de microempreendedor individual. É um critério, é uma microempresa diferenciada, tá certo? Mas o Iomar vai responder para você daqui a pouco, após o nosso intervalo de apoio cultural. Interaja com a gente a partir de agora pela internet no programa cafécomleite.com.br ou pelo telefone 3511-2146. Vamos a um pequeno rápido intervalo e já já nós voltamos. Há 16 anos, a Quero Pão alimenta as famílias cearenses. De uma simples instalação a uma superestrutura com os mais modernos equipamentos e profissionais qualificados, produzindo produtos exclusivos com o mais alto padrão de qualidade e higiene. A Quero Pão é hoje uma das maiores empresas do ramo de panificação do Nordeste. Quero Pão, presente no seu dia a dia. Cuide de seu visual, valorize o que você vê e como você é visto. Na hora de comprar ou renovar seus óculos, Óticas Diniz. Laboratórios digitais, precisão absoluta na confecção de suas lentes. Consultores capacitados pela indústria, tecnologia e conhecimento para você acertar na escolha. Óculos é coisa séria. Visite seu oftalmologista regularmente e deixe um profissional das Óticas Diniz ajudá-lo. Óculos de grau, óculos solar. Óticas Diniz, a melhor especialista em óculos do Brasil. É no Supermercado Yohane que você encontra tudo o que precisa para o seu lar e o que é melhor, com o menor preço. Confira algumas das ofertas: arroz Biju 1,49 o quilo, farinha de trigo Dona Maria 1,59 o quilo, mucilon sachê 230 gramas 2,99, leite em pó Ninho 400 gramas 6,99. Supermercado Yohane, barato de verdade. Centro e Pirajá, Juazeiro do Norte. A Livraria Colegial, que investe no seu futuro através do conhecimento, agora também investe no futuro do nosso planeta, com produtos ecologicamente corretos, bolsas, cadernos, canetas, além disso, tudo em material escolar, didático e paradidático. Aprender novos hábitos é a certeza de um futuro melhor. Livraria Colegial, o ano todo com você. Supermercado Opção. O Supermercado Opção em Barbalha tem tradição por vender barato, além de oferecer o maior conforto e tudo em um só lugar. Supermercado, açougue, hortifruti, lanchonete e restaurante. Supermercado Opção e Rede Uniforça. Sua opção mais inteligente em Barbalha. Ecologia, sustentabilidade, preservação ambiental e biodiversidade. Isso e muito mais você vai conferir aqui no Eco Cariri, novo programa que vai ao ar todos os domingos ao meio-dia, aqui na TV Verde Vale. Voltamos com o programa Café com Leite, aqui entrevistando hoje Iomar Batista da Silva, ele que é agente do SEBRAE, palestrante dos temas de empreendedorismo e motivação, trazendo aqui as suas informações sobre microempreendedor individual. Ficou aqui no ar duas perguntas do bloco anterior dos nossos
dos nossos telespectadores aqui, eu quero refazer para o nosso amigo Elmar. Elmar, Diego lá dos franciscanos, mas antes eu vou mandar aqui um alô para Rayane, Patrícia e Paloma lá no bairro Franciscanos, né? O Diego dos franciscanos, do bairro franciscano, pergunta o que precisa para ser um microempreendedor. E o Carlos Leandro do Crato, se eu quiser fundar uma microempresa, quais são os requisitos necessários? E a Branca aqui do bairro Salesiano também está ligada no programa Café com Leite. Fica aí a resposta por sua conta. Para ser um empreendedor individual, no caso, quem tem algum negócio já, a primeira coisa é preciso que você já tenha alguma atividade que você desempenhe, seja ela na área de comércio, serviço ou indústria, né? Então isso é necessário que se já desenvolva para poder estar pensando em se registrar. Inclusive aproveito o momento e sugiro que as pessoas que têm interesse em montar um negócio, elas busquem trabalhar muito a sua aptidão, muito o que ela gosta de fazer. É importante que as pessoas tenham esse cuidado, porque muitas vezes as pessoas abrem porque uma pessoa está abrindo, porque fulano ali está dando certo, porque o João está se dando bem. Isso é preocupante. As pessoas têm que abrir um negócio pensando naquilo que ela sabe fazer. Então é importante que as pessoas tenham essa atenção. Então a primeira coisa, no caso do empreendedor individual, quem tem interesse em se registrar, basta levar, para quem já tem negócio, esteja bem atento, CPF, RG e um comprovante de onde mora, de residência. A microempresa individual pode ser na própria residência? Exatamente, também é possível, por exemplo, os casos que eu citei de quem produz o doce, quem faz a tapioca, quem faz o cafezinho para vender na rua. Eu gosto de citar os exemplos simples para que as pessoas se enxerguem naqueles exemplos. Certo. Os negócios maiores já estão enquadrados naturalmente, né? Então eles podem funcionar assim em casa. Toda atividade que seja possível funcionar em casa e se vai para vender lá fora não tem problema. Então o comprovante vai ser o do local onde funciona. Se é produzido em casa, é em casa. Se tem um pontinho no outro local, é aquele endereço daquele pontinho. Ou seja, CPF, RG e esse comprovante de onde está morando, ou água, ou luz, ou um outro que tenha mais facilidade. E pode transitar normalmente nas ruas, exercendo a sua atividade de ambulante. São as pessoas que têm esse comércio ambulante, tira a sua inscrição com o endereço da sua residência e pode exercer sua atividade sem nenhum problema, né? É verdade. É também o caso das pessoas que trabalham como sacoleiro, né? A pessoa que vende produtos ou cosméticos ou confecção aí na rua, e de residência em residência ou aos clientes pessoais, essas pessoas podem ter o registro na sua residência. Eu conheço pessoas que pegam um armáriozinho lá da casa dela, e coloca no seu quarto, às vezes, os perfumes, digamos assim, para comercializar ou confecção, não tem problema. O negócio dela é pequeno e a tendência, já vi pessoas que crescem muito começando dessa forma. Nós tivemos uma experiência no município aqui de Boa Viagem, por exemplo. Eu estou em várias regiões do Ceará, e em Boa Viagem, uma das vencedoras do Prêmio Mulher Empreendedora começou dessa forma, com um negóciozinho bem pequenininho em casa. E ela vai aumentando ali devagarinho o seu negócio, de maneira que chega a ter um negócio de amplo porte. Mas você tinha feito outra pergunta, não era isso, Lei? É o Carlos Leandro. Se eu quiser fundar uma microempresa, quais são os requisitos necessários? É o que você acabou de dizer, né? RG, CPF e um comprovante de residência, né? E o alerta, né? E exercer de fato a atividade, né? E tem uma coisa que você gosta de fazer, é um conselho que eu também já passo para todo mundo, é que só trabalhem com o que gostam. Jamais vão fazer uma coisa porque estão pensando em ganhar dinheiro. Mas vão fazer aquilo que vocês sabem fazer, você gosta de fazer, é bom fazer, você tem amor em fazer. Isso é essencial para ter resultado, para ter êxito. Muito bem. Eu quero mandar um abraço também para a Aline Freitas, para a Cristiane, para a Nívia e para o Rafael Daniel, que estão online aqui, mandando as suas mensagens pela internet no site programacafécomleite.com.br. Elmar, eu acho assim, de certa forma, muito importante a atividade de microempreendedor individual, porque na verdade a contribuição que é dada no valor de R$ 31 a R$ 37 mensais lhe assegura
acima de tudo, né, o direito de você exercer a sua atividade de forma digna, correta, sem aborrecimento da fiscalização, e acima de tudo você ainda ter os benefícios de uma possível aposentadoria no momento oportuno, dos benefícios que a Previdência, como você citou, e também, acima de tudo, o que eu acho mais importante é você ter a idoneidade moral de um microempreendedor. Porque tudo se começa da forma pequena, se desenvolve, é como uma criança, né? Nasce, cresce, desenvolve e etc. Então, a tendência do microempreendedor é individual. Então, veja só, diante desse pequeno comentário sobre o assunto, eu te pergunto, após a constituição do microempreendedor individual, existe alguma obrigação de forma contábil, por exemplo, de escrituração, de prestação de conta com o governo federal, estadual ou municipal? Existe alguma obrigação mensal sobre isso? Com relação a essa situação, o microempreendedor, ele é importante que ele tenha só o controle das notas fiscais que ele compra, né? Isso é imprescindível. Deve sempre comprar com nota fiscal, exatamente, né? de guardar essas notas fiscais. Quanto à escrituração, ele pode fazer da maneira mais simples possível, da maneira mais básica possível, para que ele realmente tenha a informação de que está tendo resultado financeiro. Então é muito simplório, não teria assim uma complexidade, já que a gente sabe que é uma pessoa que já está numa fase inicial, né? E que não adianta colocar a situação de forma complexa. Então essa situação de controle é muito simples. E eu gostei também da colocação que você fez com relação a ter o registro. Você vê só o seguinte: no passado a gente tinha observado que as pessoas iam comprar em outros municípios circunvizinhos, ou até na capital, e para trazer a mercadoria, as pessoas tinham que trazer escondida. Isso é uma coisa sem sentido. É uma coisa, é como se estivessem contrabandeando. Quer dizer, não é uma coisa correta, né? Então o empreendedor individual acabou com isso aí, porque você tem como comprar e trazer a nota fiscal. Ele tinha que comprar as escondidas, sem nenhuma desonestidade, a gente tem que deixar isso claro, mas às vezes tinha que se passar dessa forma, ter que trazer uma mercadoria escondida em fundo de carro, essas coisas. E hoje ele pode realmente ir comprar em qualquer canto. Se precisar tirar cheque, ele tem condições como empreendedor individual de chegar para as instituições financeiras e ter acesso a cheque, ter acesso a cartão de crédito, e dependendo da situação, até ter uma maquinetazinha para vender o produto. Então, são muitas oportunidades que se tem quando se registra o negócio. Aí você tem que só correr atrás Aí nos bancos tem as linhas de crédito disponíveis, os bancos são parceiros também, a gente tem que lembrar disso aí, que estão envolvidos nesse processo, como o Sebrae também não está, no sentido exatamente de facilitar esse processo. E lá estão dizendo que tem como abrir conta, tem como ter cheque, tem como ter cartão de crédito, e como pessoa jurídica. Como pessoa jurídica. Você é sabedor da existência de alguma lei que traga algum benefício para o microempreendedor individual em termos de juros, em termos de flexibilidade ou facilitação? Eu ainda vou trazer um gerente de banco aqui para falar sobre esse assunto, porque é muito importante. Muitas pessoas procuram saber quais são os benefícios que tem como empresário, como microempresário, e muitas vezes os bancos não divulgam, não publicam isso. E eu geralmente, aos microempresários e aos microempreendedores individuais, eu sugiro: busque o Sebrae. Quer fazer um planejamento? Busque o Sebrae. Quer saber sobre gestão? Busque o Sebrae, porque é o órgão apto a dar suporte, como você disse no início, a esses micro e pequenos empresários. Então, você é sabedor se existe algum banco, alguma instituição financeira ou alguma lei que beneficie os microempreendedores? Antes de mais nada, pode continuar dizendo que busquem o Sebrae, que para nós assim, é um prazer estar ali recebendo lá, empreendedor individual ou empresário de maneira geral, nesse sentido de a gente poder colaborar com o seu negócio, certo? Então isso aí a gente coloca à disposição. Quanto a essa sua pergunta, os bancos também são parceiros desse processo. O governo federal e o próprio Banco Central orientou que eles criassem, dentro dos normativos, linhas de crédito propícias para atender o microempreendedor individual. Então,
existem linhas de crédito específicas para eles, denominada para o segmento de empreendedor individual. Então, é aquela situação de ir em busca, feito o registro, que para registrar a empresa, chegando com os 3 documentos que nós já citamos, CPF, RG e o comprovante de residência, você já sai em 10, 15 minutos no máximo, com essa documentação em mão. Já pode sair lá, exatamente, o registro é online. Já vai receber toda a documentação, e a documentação que ele vai só atualizar com o tempo vai ser o alvará, que tem validade de 6 meses. Então, já sai com isso em mão. Se ele quiser lá do Sebrae ir para uma instituição financeira, conversar sobre o assunto, já pensar em abertura de conta, pessoa jurídica, já é possível. Aí é aquela situação de negociação. A gente gosta de deixar muito claro que o empresário, ele quando vai atrás de um banco, ele é um vendedor. Vendedor de quê? De uma ideia, de um produto. Então ele vai indo ao banco de maneira sincera, de maneira honesta e correta, no sentido de buscar vender aquela ideia. Se ele vai vender aquela ideia, ele tem que ser o máximo convincente possível, Leite. Não adianta eu chegar lá no banco e perguntar para o banco, para o gerente do banco: seu gerente, o senhor tem dinheiro para quê? O gerente já vai olhar assim para a cara dele e perguntar. Não, eu tenho que chegar com a minha ideia, dizer o que é que eu tenho. Seu gerente, eu tenho aqui uma atividade tal, eu faturo tanto, eu tenho condições de gerar um emprego, eu preciso de estruturas ABC, eu vou faturar com isso tanto. Então, quando eu chego assim com essa ideia de que estou vendendo, o próprio banco já começa a me olhar de maneira diferente, que ele me identifica como um empreendedor. Quando ele me identifica como empreendedor, ele já começa a analisar com carinho a ideia. Diferente de quem chega lá e pergunta o gerente: o que é que tem para mim? Aí automaticamente o gerente já fica assim preocupado. Eu vou pegar, é um dinheiro que não é dele, é o dinheiro da nação. Aquele dinheiro que o banco está emprestando, ele tem que voltar para o banco, para emprestar para outra pessoa. Então, é claro que o gerente que está à frente ali tem que estar cauteloso, tem que estar atento e saber e ter a convicção: eu vou te emprestar, mas eu tenho certeza que eu vou receber. Ele tem que sentir isso. Se sentir seguro, né? É uma instituição financeira. Eu costumo dizer assim, eu sou contador, e eu digo sempre assim aos meus clientes: eu vendo serviço contábil, o banco vende dinheiro. Né? Então, busque o banco, que ele vai te vender o dinheiro nas suas devidas proporções. Iomar, nós temos aqui mais algumas perguntas dos nossos telespectadores aqui por telefone e também pela internet. Mas antes eu queria dizer que você pode continuar conversando com a gente pela internet no programa cafécomleite.com.br e pode também interagir com a gente pelo telefone 3511-2146. Manda sua pergunta, sua sugestão e vamos conversar um pouco mais. O meu amigo Cícero Roberto, aqui do nosso rádio, da nossa rádio Vale AM, Verde Vale AM, né? Sugeriu o nome de um senhor chamado Humberto Cabral, lá do Crato, para falarmos aqui numa oportunidade sobre o Crato, sobre o patrimônio Crato, falarmos sobre o que nós fizemos aqui com a presença de Dr. Geraldo Menezes Barbosa, sobre o Juazeiro. Está agendado aí para mais uns 15 ou 20 dias aí com o doutor, eu sempre esqueço do doutor lá como é o nome do doutor, diretor? De Barbalha? Do doutor... Bom, daqui a pouco eu cito o nome dele aqui. E o Cícero, que é radialista e locutor aqui da rádio Verde Vale AM, sugeriu o nome de Humberto Cabral. Eu não o conheço, mas se você o conhece, sugira, dê uma sugestão. Eu preciso de uma pessoa que conheça o Crato com intensidade para que nós possamos falar sobre o Crato. E se for o doutor Humberto, eu terei o maior prazer de falar com ele esta semana para que a gente possa agendar, diante das suas condições, um dia para que nós possamos vir aqui conversar sobre nossa querida cidade vizinha do Crato. Mas vamos voltar aqui, temos tempo ainda para um terceiro bloco. Não, vamos a um rápido intervalo comercial. Eu tenho aqui uma pergunta aqui ela não disse o nome dela aqui, mas ela diz aqui, ou ele, né? Se pago o INSS e faço parte de uma microempresa individual, os anos que já paguei serão acrescentados no momento da aposentadoria?
Bom, eu não vejo aqui essa pergunta diante do... Não sei se você está apto a responder, mas ela está voltada mais para a aposentadoria. Mas já nós vamos discutir esse assunto, já nós voltamos e conversaremos sobre esse assunto e mais outras perguntas aqui, mais alguns temas importantes sobre o microempreendedor individual, daqui a pouco com Iomar Batista da Silva, aqui no programa Café com Leite. Vamos a um rápido intervalo de apoio cultural, já nós voltamos. Assista todas as terças-feiras, aqui na TV Verde Vale, o programa Café com Leite. Música, entretenimento e entrevista. A cada semana, um convidado diferente tratando de temas importantes para a nossa sociedade. Todas as terças-feiras, às 20h30, aqui na TV Verde Vale. Esperamos por você. O comércio contra a dengue em literatura de cordel. Oferecimento AM Construções, materiais elétricos, hidráulicos e ferragens. Churrascaria do Gugu, a melhor galinha caipira da região. Naná Acessórios, acessórios para todo tipo de veículo. Murrão Confecções, cama, mesa e banho. Predileta, móveis planejados. Autoescola Que Vitória, instrutores devidamente credenciados. GPG, indústria de pré-moldados, qualidade e segurança. Puente do Jorge, agora em novo endereço, onde funcionou o antigo Parque São Geraldo. Ponto Bom Pneus, Avenida Ailton Gomes, 943. Um bom profissional melhora ainda mais quando ele usa instrumentos de qualidade. As melhores marcas de violões, guitarras, teclados, sons, microfones, mesa e iluminação. Você encontra na Casa do Som, Rua São Pedro 1081, em frente à Prefeitura, Juazeiro do Norte. Casa do Som, qualidade profissional. Mais uma semana de preços imbatíveis no Econômico Supermercados. Confira algumas das ofertas. Frango congelado Sadia, quilo, R$ 3,98. Sabão em pó, Omo Multiação, 500 gramas, R$ 2,49. Leite condensado Italac, 395 gramas, R$ 1,99. Macarrão gostoso, 500 gramas, R$ 1,09. Econômico Supermercados, Crato e Juazeiro do Norte. Muito mais benefícios para a sua família é com a Empresa Vida. Plano funerário, ótica e floricultura. Entre outros serviços, o plano oferece parcerias com clínicas, médicos e hospitais. E no social, oferece aos seus clientes corte de cabelo e festa no seu aniversário. E tudo isso sem nenhum custo adicional. Conheça hoje mesmo a Empresa Vida, Ceará, Pernambuco e Piauí. A Livraria Colegial, que investe no seu futuro através do conhecimento, agora também investe no futuro do nosso planeta, com produtos ecologicamente corretos, bolsas, cadernos, canetas, além disso, tudo em material escolar, didático e paradidático. Aprender novos hábitos é a certeza de um futuro melhor. Livraria Colegial, o ano todo com você. Veja o Ceará no governo do PSDB. Agora veja o Ceará de hoje. Veja a saúde quando o PSDB estava no governo. Veja a saúde hoje. Quando o PSDB estava à frente do governo, o Ceará estava à frente do Nordeste e as pessoas estavam à frente das obras. É sempre hora da população e prefeitura se unirem contra a dengue. Toda hora é hora de combater a dengue. Cuide da sua cidade. Veja o Ceará no governo do PSDB. Agora veja o Ceará de hoje. Veja a saúde quando o PSDB estava no governo. Veja a saúde hoje. Quando o PSDB estava à frente do governo, o Ceará estava à frente do Nordeste e as pessoas estavam à frente das obras.
Voltamos com mais um bloco do programa Café com Leite. E hoje o nosso entrevistado é o Iomar Batista da Silva. Ele que é agente do Sebrae, palestrante, temas importantes como empreendedorismo e motivação. Inclusive, Iomar, eu sempre cito, além dessas informações, procura o Sebrae, procura o Sebrae, procura o Sebrae, eu também digo às pessoas que temas relevantes como empreendedorismo, motivação, que é o seu caso, dentre outros que fazem parte do contexto do Sebrae, que eu conheço o Sebrae e sou adepto do Sebrae. Então, eu sempre cito, busque o Sebrae, inclusive, para obter palestras como estas, com esses temas importantes, porque muitos empresários e microempresários e microempreendedores individuais, como você disse ainda, é importante que se tenha, acima de tudo, um objetivo, um ideal para que você possa iniciar seu negócio, né? Então, eu sempre digo, busque o Sebrae, peça essas informações e busque, acima de tudo, palestras. Procure se envolver com esse tema para que você possa saber se é isso que de fato você quer. Eu sou um dos que empurram as pessoas para o Sebrae, eu diria assim, mas com muita, eu diria, com muita honestidade, com muita seriedade, tá entendendo? Não é para me livrar do programa, do cidadão. É porque o Sebrae está apto e tem profissionais habilitados para isso. Então eu sempre faço essa distinção e digo, busque o Sebrae, como também, por exemplo, muitas vezes as pessoas se reclamam que não são envolvidos com as entidades de classe. Eu digo, você é afiliado à Câmara de Dirigentes Lojistas, ao Sindicato dos Lojistas. Eu procuro sempre envolver, que eu sou classista da classe de contadores, e eu procuro sempre envolver os empresários nas entidades que o envolvem para que ele possa se desenvolver. Ele cresce com isso. Eu sempre costumo dizer isso. Mas vamos aqui para as perguntas, porque as perguntas não calam, né? E essa pergunta aqui você vai saber se eu não tenho o nome dela aqui, é o dele. Se pago o INSS e faço parte de uma microempresa individual, os anos que já paguei serão acrescentados no momento da aposentadoria? Sua resposta. A situação do INSS, veja só o seguinte, é uma oportunidade de você estar se preparando para os benefícios que ele oferece, né? Então, vamos dizer assim, você mulher, tem 45 anos e quer registrar a sua empresa. Ela vai estar se aposentando lá pelos 60 anos com 15 anos de contribuição. Mas se ela só tem 35, seria situação semelhante. Ela não vai se aposentar antes, ela só se aposenta aos 60 anos. Então, independente disso, o mais importante, que a gente não deve se preocupar com isso, é que quando você está fazendo, você está contribuindo, você está tendo os benefícios. Até, vamos dizer, um auxílio doença, um auxílio maternidade, uma pensão por morte, uma situação de reclusão, pai que acontece algo e leva a pessoa até a ser presa, até injustamente, como a gente já viu o caso de pessoas presas injustamente, ele automaticamente tem o benefício da pensão estando em reclusão, né? Exato. Então, assim, a gente tem que se preocupar com esse detalhe. Nós todos somos seres vivos que a qualquer momento podemos ter um problema de saúde até ao sair da nossa residência. Então a gente tem que estar atento a esses seguros. Na verdade são seguros esses seguros da Previdência. Não é você está pagando um benefício que é, na verdade, um seguro. Você pode a qualquer momento receber um retorno disso, né? Exatamente. Ou seja, na verdade eu costumo dizer que você não está pagando, você está contribuindo. Corretamente. Né? Mas nós temos mais uma pergunta aqui, essa veio lá de Missão Velha, da Márcia. Quero ser uma microempreendedora individual. Parabéns, Márcia. A iniciativa do querer ser, acima de tudo, é um dos pontos focados aqui pelo Iomar, que você precisa ter esse objetivo. Então, quero ser uma microempreendedora individual, mas fui buscar informações e queria saber se o Sebrae faz gratuitamente este auxílio de processo. Com certeza. A gente tem como colaborar, é um serviço gratuito, como eu disse em alguns momentos do programa. As pessoas que quiserem se registrar, é só levar o CPF RG e a gente busca atendê-lo o mais rápido possível. Então não teria nenhuma dificuldade nesse processo de
de colocar e de registrar a empresa, né? Inclusive a gente também poderá, se houver grupos interessados, de empresários que queiram debater conosco, a possibilidade de fazer visita ao município, reunir ali um grupo de pessoas, de pessoas que têm negócio ou que querem montar, e conversar um pouco mais com essas pessoas para dar esses esclarecimentos que nós estamos dando aqui também em loco. Uma situação, digamos, as pessoas que ligaram agora há pouco a televisão e não puderam assistir o programa todo por algum motivo, né? Veio do trabalho, algo desse tipo. Então a gente tem como estar também indo até eles, fazer uma reunião em um local apropriado, ou uma escola, um local que facilite esse acesso, e a gente leva essa mesma informação. E da mesma forma a gente vai estar à disposição para trazer em qualquer outro momento essa informação para cá. Já eu quero voltar a essa sua resposta aí, ou a pergunta da Márcia lá de Missão Velha, mas antes eu queria saber de você quais são as atividades, especificamente, você pode especificar algumas atividades que podem optar pelo microempreendedorismo individual. Olha, você que tem, a pessoa que vende balas podem estar borracheiro, carroceiro, fabricante de doce, sacoleiro, cabeleireiro, manicure. Você não tem ideia, praticamente todas as atividades de negócio são possíveis estarem se registrando. É uma gama aí de aproximadamente 500 atividades. Então, assim, eu acredito que vai ter poucas que vão estar fora. O Sebrae disponibiliza no site essas informações? Pronto, a pessoa que também quiser dar uma olhadinha no site, nós pode acessar o nosso site do Sebrae, sebrae.com.br, que lá também tem acesso a essas atividades do empreendedor individual. Tem um banner que leva nesse caminho. Ou também pode acessar o site do portal do empreendedor.gov.br. Esse site também que pode ser disponibilizado, se tem acesso a uma série de informações, e dentre essas informações, essas que a gente está debatendo aqui. Ô Ilmar, e o profissional liberal, ele pode optar pela fazer essa opção de microempreendedorismo? O profissional liberal que realmente tem tido mais benefício nesse momento tem sido o próprio contador. Então você eleito como contador tem os incentivos, é uma das poucas categorias que está tendo em virtude do enquadramento, e também porque há uma parceria. O próprio governo entendeu que os contadores podem colaborar com esse processo, como o Sebrae o faz, né? E quem entende isso aí, ele tem alguns incentivos que os levam a fazer esse serviço também de forma gratuita. Não vou dizer que todos os contadores fazem isso, Lei. Alguns, por não estarem enquadrados, não estão oferecendo esse serviço gratuito. Já outros, que é o seu caso, né, faz esse serviço gratuito. Como também o Sebrae também está à disposição para fazer esse serviço gratuito. Nós temos tido um número muito grande de pessoas eu provoquei essa pergunta no tocante ao microempreendedor individual, Ilmar, exatamente por isso que eu disse que queria retornar à pergunta da Márcia, para levá-la, adicionar a sua resposta, agregar a sua resposta a algumas informações. Porque o profissional liberal, em especial o contador, que é a única atividade de profissional liberal que pode, de profissão regulamentada. Quando eu falo profissional liberal, de repente a cabeleireira é uma profissional liberal, dentre outras atividades, né? Mas eu digo assim, de profissão regulamentada, eu queria que citassem as atividades de advocacia, de medicina, engenheiro, e advogado, contadores, etc. Então, a única representante comercial que tem um regulamento, um conselho que rege aquilo. Então, o contador é o único que pode. Então, eu queria agregar essa informação e dizer para a Márcia, lá de Missão Velha, que o contador que for optando pelo Simples, ele tem, eu vou reforçar aqui, ele tem a obrigação de fazer esse trabalho para você de forma gratuita. Tá certo? Gratuita. O contador tem a obrigação de fazer esse trabalho para você, constituir a sua microempresa individual de forma gratuita. Agora, para isso é necessário ele ser optante do Simples Nacional. Caso ele não seja, ele não é obrigado, ele poderá lhe cobrar os honorários devidos. E, em último caso, você procura o Sebrae, que o Sebrae é apto a prestar todos os esclarecimentos e fazer esse trabalho para você. Agora, eu te pergunto, alterações, Ilmar, alterações no contexto, alguma alteração após a Constituição, digamos, eu quero mudar de endereço, eu quero agregar uma outra atividade, eu quero fazer alguma modificação na Constituição do meu registro. O Sebrae faz esse trabalho? Já é por isso que a gente sempre aconselha, para quando vai registrar,
procure identificar as atividades que são possíveis estar enquadradas. Você tem ali uma atividade principal, vamos pegar aqui, exemplo, o cabeleireiro mesmo, que é um exemplo mais típico, e aí ele pode estar escolhendo ali mais 15 atividades no máximo. Então, às vezes ele coloca, eu quero ser comércio de atividade de produto tal, e aí ele vai escolhendo. Então, quando acontece dele ter esse registro já orientado, ele não vai incorrer nessa situação que você está colocando. Depois que registra e está tudo documentado, aí é mais complicado para você fazer esse aditivo. Então, para fazer esse aditivo é necessário procurar um contador que realmente trabalha com essa atividade, é a pessoa, o profissional daquela área. Então, já é necessário. Da mesma forma, se ele tivesse uma microempresa, vamos dizer que a pessoa tem a microempresa e quer passar por uma situação de empreendedor individual, porque o faturamento dela não é superior a R$60 mil. Então, também é possível, desde que também é um processo que é feito com o contador. Então, às vezes, como no passado não tinha microempresa, né? Aliás, não tem empreendedor individual, foi uma categoria mais recente, muita gente tinha que se registrar como microempresa. Alguns, quando foram verificar os seus faturamentos, estão migrando para a situação de empreendedor individual. Se você está afirmando que aquelas micro e pequenas empresas que possuem faturamentos que estejam dentro do limite do microempreendedor individual, ou seja, R$60 mil ao ano, eles podem retornar e serem microempreendedores? Podem sim, exatamente, é possível sim. É uma situação que só o contador pode fazer. Duas situações. Você disse que tem aquele contador que faz e tem o que não faz, né? O que pode cobrar a taxa é um direito dele. Então é por isso que é bom, se você sabe que tem quem faça gratuito, procura quem faça gratuito. Já no aditivo, não vai ter alguma despesa aí, né? Mas é possível. Se foi constatado e é comprovado que ele tem esse faturamento realmente até R$60 mil e só tem um funcionário, não tem porquê ele não... Mas aí você me levantou agora uma outra pergunta. Mesmo que eu já tivesse tido uma microempresa que superasse valores de R$60 mil, que é o limite, mas de repente eu dei baixa nessa empresa, por um motivo qualquer, no exercício seguinte eu resolvi abrir uma inscrição como microempreendedor. É viável essa opção? Ou seja, eu dar baixa na minha empresa? Pelo que você respondeu, eu poderia migrar, mas digamos que eu excedi os valores. E agora eu quero dar baixa e no ano seguinte eu quero reiniciar minhas atividades. Tudo isso é a situação de faturamento, né? Então, se ele consegue provar que o faturamento dele realmente caiu, a atividade teve uma queda e que é inferior, provavelmente seja mais fácil até um aditivo mesmo, não há necessidade da baixa não. Mas é a situação, viu, Lei, que eu deixo para que os contadores analisem com bastante critério. Afinal, essa é uma atividade, é uma ação dele. Nós não fazemos esse serviço, nós abrimos a empresa, registramos, temos a equipe treinada, preparada para, junto com o empresário, discutir e identificar quais atividades, para que ele incorra no risco da menor maneira possível. Porque também não significa que a gente, ajudando o empresário nesse processo, mas na maioria das vezes, até então, não tivemos tido nenhuma reclamação, mas essa conversa, essa discussão, né? Tem situações que é da responsabilidade do contador e que a gente não tem interesse de estar tomando nosso tempo aqui está muito curto, nós estamos terminando aqui, infelizmente, porque uma hora passa muito rápido. Eu tenho aqui ainda 30 segundos para você responder o Fernando também lá de Missão Velha. Eu não sei como você vai se virar nos 30 aqui, mas temos aqui mais 30 ou 40, mais um minutinho só aí. O Fernando lá de Missão Velha, ele diz: quero abrir uma microempresa e queria algumas informações sobre a abrangência do meu negócio. Tem alguém no Sebrae que pode me auxiliar, responsável para me dar essas informações? Olha, Fernando, né? Fernando. É interessante, Fernando, você possa nos procurar, é um caso específico que a gente tem que debater com o cliente. Muitas situações, a pessoa ainda está formando a ideia, então é importante que ela possa ir conosco, discutir, conversar. A gente tem uma série de situações que orienta. Tem momentos que o empresário ainda está indeciso. Aí nessa conversa a gente dá algumas dicas, faz alguns encaminhamentos, algumas sugestões para que ele enriqueça a ideia. Você teria realmente de estar conosco, Fernando, para a gente poder dar alguns esclarecimentos melhores e tirar todas essas suas dúvidas, se é
para poder facilitar esse processo. Ilmar, na verdade, alguém pede aqui para você repetir, dar os contatos do Sebrae e com quem falar. Eu diria para você, telespectador, que não ligue. Assuntos dessa natureza, procura o Sebrae. O telefone, eu acho assim muito... Você vai te gerar mais dúvidas e a insegurança, né? Então seria importante você procurasse pessoalmente o Sebrae, os técnicos aptos a dar essas informações, e para isso eu queria que você desse essa informação aqui. Com certeza. De qualquer forma, as pessoas que precisarem falar conosco podem ligar no 3512-3322, é o número do Sebrae aqui em Juazeiro do Norte, e a gente pode estar tirando as dúvidas básicas, sem dúvida nenhuma, podemos estar ajudando você a refletir melhor. Em alguns casos, se for possível, venham pessoalmente, se não, nos procurem, nos liguem no 3512-3322. 3512-3332. Você fala com o Sebrae em peso e colhe as informações sobre microempreendedor individual. Estamos chegando ao final de mais um programa Café com Leite nessa terça-feira maravilhosa, e eu queria agradecer a presença imensurável do nosso amigo Ilmar. Muito obrigado pela sua contribuição. Eu tenho certeza que aqueles que ficaram com dúvida procurarão o Sebrae ou um contador apto a dar essas informações. Eu quero agradecer a você pela sua presença e pela sua contribuição, viu? Então a gente agradece também o espaço, está à disposição aí como Sebrae para ajudar. Fazemos o convite para os empresários que precisarem mais informação nos procurar ou nos ligar no número indicado, né? Mas vamos estar à disposição para realmente colaborar com o desenvolvimento do Cariri, desenvolvimento do nosso estado, do nosso país. Muito obrigado, Ilmar. Estaremos de volta na próxima terça-feira às 20h30, mas com mais um tema relevante para a nossa sociedade. Muito obrigado e até lá.